Bem-vindo a mais um VEcast. Meu nome é Vinícius Musselman, eu estou com Daniel Gardner, e nós vamos falar sobre a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Roda a vinheta. Voltemos ao Evangelho. VEcast. Agora tem vinheta. Beleza. você, a nossa vinheta. Sim. É a encarnação da nossa vinheta. Aproveitar que a gente está no Natal, Vamos lá. Daniel. E a gente vai falar sobre heresias cristológicas. Heresias cristológicas. Uau! Por que estudar esse assunto, Vini? Justamente na época de Natal? Porque justamente na época de Natal, onde as pessoas vão falar sobre o nascimento de Jesus, só que muitas pessoas têm um conceito errado sobre o nascimento de Jesus. Né? Quando a gente fala de heresias cristológicas, a gente está falando de heresias sobre Cristo, certo? Em termos simples. E normalmente as heresias sobre Cristo vão ter relação com a vinda dele, com o nascimento. E isso não é algo novo. Né? Em 2 João 7, o apóstolo fala: digo isto porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, negando que Jesus Cristo veio em corpo humano. Quem age assim é o enganador e o anticristo. E aí eu achei interessante, porque já João, que é o apóstolo do amor, né, que primeiro João fala sobre tanto amar um ao próximo, ele é bem direto em falar: quem nega a encarnação é o anticristo. É um falso profeta. E é uma linguagem que a gente não usa hoje, né? Ninguém gosta mais de falar de heresia. Por quê, Daniel? Não queremos falar sobre... Não queremos chamar heresia de heresia porque é uma palavra muito forte. Né? Heresia dá a entender que você está negando realmente o fundamento da fé. Que ao invés de você abraçar a salvação, você está se entregando à condenação. Então é uma palavra que tem um certo peso, uma bagagem, implicações que nós não gostamos, evitamos. Mas realmente o seu comentário ali, que hoje vivemos numa época, e especialmente no Natal nós vemos isso, que as pessoas querem um Jesus do Starbucks, que é do tamanho, do jeito, de acordo com as minhas preferências. Sim. Eu quero um Salvador que me representa, no sentido, representa todos os meus gostos e também representa toda a minha idolatria também que eu quero esconder. É Your Own Personal Jesus, Sim. né? A música lá do Johnny Cash. Mas por que as pessoas não podem ter seu próprio Jesus? Por que a gente tem que falar sobre o Jesus correto? Porque há somente um só Deus, uma só fé. Se há um só verdadeiro, então todos os outros são falsos. Então, e é interessante quando a gente pensa em outras pessoas, por exemplo, alguém está namorando alguém, está casado com alguém, você quer conhecer aquela pessoa verdadeiramente, você quer saber como ela realmente é. Você fica feliz em conhecer aquela pessoa. Mas algumas pessoas, quando vão pensar em Jesus ou Deus, elas não querem descobrir como ele é, um ser pessoal. Basta que ele seja uma força genérica que me ajuda, entendeu? Então, você vê que nesses dois lados é uma forma de até tirar a divindade de Jesus, né? Ele quer que você seja só um humano que me agrada conforme as coisas que eu quero. Um guru. Um guru. Então, nós precisamos buscar o Jesus real, né? E a igreja, desde o apóstolo João, tem batalhado sobre isso, quem realmente é Jesus Cristo, né? E todas as heresias, elas vão cair em um ou dois pontos, né? A igreja sustenta o mistério de que Jesus é uma só pessoa com duas naturezas. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Só que isso é difícil de compreender mentalmente, né? Isso fica difícil ao raciocínio humano, porque a gente não está acostumado a ver esse tipo de coisa. Então as pessoas tentam, né, ou forçar um, ou forçar o outro, ou negar um, ou negar o outro, e é aí que você começa a ter heresias. Mas por que é um problema, então? Por que você acha que é um problema a gente negar a divindade ou a humanidade de Jesus? Porque Jesus Cristo veio para fazer um papel, para cumprir uma tarefa. Ele veio em obediência ao Senhor Deus. E quando nós negamos uma das naturezas, nós estamos, por implicação, negando certos aspectos do papel que ele veio fazer. Né? Se ele não é Deus, por exemplo, ele não pode assegurar a nossa salvação. É porque se ele for só um homem, e ele então morre, talvez ele vai pagar o preço de pecado de uma pessoa só. Então, se ele não for Deus, ele não consegue salvar, né, uma multidão de pessoas, conforme nós vemos na Escritura. Mas se ele for só Deus e não for homem, qual que é o problema? Porque ele não representa a linhagem de Adão. Ele não, como homem, pode representar o homem perfeitamente, como o perfeito homem, na cruz, dando a sua vida pelos homens.
Então, para que o evangelho faça sentido, para que a mensagem básica que a gente proclama, para que a salvação faça sentido, Jesus precisa ser completamente ou plenamente ou totalmente Deus e plenamente homem. Como mediador, sendo plenamente Deus diante de Deus e diante de nós, e como homem, plenamente homem diante de Deus e diante de nós. E é só isso que torna a cruz maravilhosa, certo? Se Jesus fosse só um homem, como a gente falou, ele morreria por uma outra pessoa. Se Jesus fosse só Deus, ele não poderia morrer por nós. Ele não poderia nem morrer, certo? Então a cruz seria né, e alguns falaram isso, seria um grande teatro ali, uma farseta, uma ilusão que Deus teria dado. E muitas heresias surgiram no caminho, e eu quero conversar algumas com vocês, para a gente ver e tentar ser sutil, porque o problema nunca é em termos gerais, né? O problema é depois as pessoas querem ajustar as coisas e começam a fugir desses dois pontos. No Voltemos ao Evangelho nós temos uma postagem que coloca as heresias sobre Jesus, né? E o link, imagino, está na descrição do vídeo. O link está na descrição do vídeo. E você pode baixar um PDF lá que contém todas elas. Mas eu queria passar algumas aqui com vocês, para vocês poderem ter uma ideia. A primeira já nasce no primeiro século, ou seja, a gente está falando aí entre o ano 0 e o ano 100, né? Que é o ebionismo, né? Que provavelmente vem de Ebion. E fala que Jesus é plenamente humano, mas não é divino. Jesus era um ser humano normal, que nasceu naturalmente, ou seja, como eu e você, ele não nasceu no nascimento virginal, e ele não era divino, mas só foi capacitado pelo Espírito Santo. E a argumentação, você vai ver que é aquela argumentação de tentar encaixar isso dentro do nosso raciocínio humano. Se há apenas um Deus, então Jesus não pode ser Deus, certo? E aqui você vai mexer com outros problemas de heresias trinitarianas, né? Depois, entre o primeiro e o segundo século, nós temos o docetismo. O docetismo que vai afirmar que Jesus é, então, divino, mas ele não é humano. Ele não tem as características, as qualidades que fazem um homem ser 100% homem. Ele apenas parecia ser humano em sua encarnação, sofrimento e morte. Então, basicamente vai falar que Deus não pode sofrer, né? Deus é imortal, Deus não pode morrer. E essa é uma típica pergunta das pessoas, né? Se Deus não pode morrer, como que Jesus morreu? Ele não é Deus. Daí a igreja vem respondendo que Jesus, uma só pessoa, a pessoa do Filho de Deus, ele operava algumas vezes na sua natureza humana, algumas vezes na sua natureza divina, né? E apesar da natureza divina não poder morrer, Jesus, o Filho, experimentou a morte pela sua natureza humana. Foi uma morte real. A pessoa de Jesus Cristo sofreu aquela morte e passou pelo nascimento, né? Ou sofreu o nascimento também. Parte da humilhação de Jesus. A gente pode falar que por toda essa humilhação que Jesus passou, ele passou como homem, certo? Deus está em sua glória. E se a gente não tem essas duas coisas, o sofrimento de Jesus ele fica irreal, né? Fica como se fosse, como eu falei, um teatrinho diante das pessoas. O próximo problema é o modalismo, que vem no segundo século, que fala que Jesus é um modo divino, ele não é um ser humano, né? O modalismo ele vai falar, que é um problema mais com a Trindade, que no Antigo Testamento você tem Deus se revelando como Pai, depois Deus se revela como Filho e depois Deus se revela como o Espírito. É uma só pessoa que se revela de 3 modos, né? Por isso que modalismo. Só que isso nega, por exemplo, o que a gente vê no batismo. No batismo você tem o Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo, certo? Na encarnação nós temos isso, né? O Pai enviando o Filho nascendo e nasce pelo Espírito. O pessoal usa aquela ilustração do gelo, né? Isso. O gelo, ele tá congelado ali, mas também pode virar água e também pode passar pela evaporação, né? Evaporação, que fala, né? E aí é como se fosse a Trindade. Não, isso é modalismo. Isso é modalismo. Porque quando ele é água, ele não é gelo. Ele deixa de ser. E quando ele está evaporando, ele também não são os outros dois. Ele só pode ser heresia. E para vocês, engenheiros químicos ou químicos aí, mesmo no ponto triplo, você não tem totalmente as 3 coisas, você tem parte das 3 coisas. Né? Tem um ponto, uma temperatura e uma pressão exata, onde você consegue ter gelo, água e vapor junto. Só que não é totalmente gelo, totalmente vapor e totalmente água junto. Essa que não tem ilustração para a Trindade, abandona isso. Qualquer uma que você pensou está errada. Está errada, fica com o termo Deus Trino, que é mais fácil a gente pensar. Outro problema
É o apolinarianismo. O que é isso, Vinícius? Apolinarianismo, século IV, foi após Apolinário de Laodiceia, que falava que Jesus é divino, mas não plenamente humano. E aqui é interessante o que ele falou. Hum. Ele fala que o espírito, a alma do Jesus humano, foi substituída pelo Logos, pelo Verbo divino. Ou seja, basicamente, o Verbo pegou a casca e entrou, entendeu? E essa aqui é bem mais sutil, porque você pode falar, não, ele tem um corpo humano, mas a alma, o espírito é de Deus, certo? E Paulo também não fala, né, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você pode ter a impressão que é isso que Paulo está falando, que Deus veio, pegou a casca humana e habitou. Mas qual que é o problema de só ter a casca humana? Você não tem um homem, certo? Né? Só ter um corpo não significa representar a humanidade. E aqui que é interessante e difícil a gente pensar, que plenamente homem significa que Jesus tinha tanto corpo como alma humana, certo? Tanto a parte material como imaterial, e mais a parte imaterial de Deus. Não era somente um homem possuído pelo divino. Isso. Não só um corpo, né? Uma casca. Então, por quê? Porque daí, quando você fala isso, você tem problemas, né? Porque, por exemplo, quando Jesus fala que ele não conhece a data do seu retorno, ele está, a pessoa do Filho, operando pela sua natureza humana em ignorância, certo? Mas se não existe natureza humana, o que aconteceu ali? Você não consegue explicar, né, diante desse tipo de entendimento. E agora uma das heresias mais famosas da história do cristianismo é o arianismo. E o que crê alguém que adota essa visão, Vinícius? Vai depois de Ariano, no século IV, que ele falou que Jesus é humano e não divino, né? Ou seja, ele vai falar que Jesus é a primeira criatura de Deus. A primeira criatura... Nossa, testemunho de Jeová na veia, né? Basicamente. Mas a Bíblia não fala que ele é o primogênito de toda a criação? Fala assim, Vinícius. Ou seja, está certo, não está? Não, a Bíblia está totalmente certa. Claro, a Bíblia não está errada. E Ario, tá certo? Não, ele está totalmente errado. Por quê? O ponto é que quando o texto bíblico vai dizer que Cristo tem a primazia, é no sentido de que ele é superior à criação. Ou em outra maneira de falar, a criação olha para Cristo como um modelo daquilo que a criação devia ser também. Aquilo que é mais perfeito, que opera soberanamente acima da criação, não como a primeira coisa criada. E tanto que, Vinícius, interessante, eu não tenho aqui as citações. No blog Voltemos ao Evangelho deve ter alguma coisa sobre esse assunto. Mas que vai mostrar que a primazia, a palavra usada nas Escrituras, não só no aspecto de Jesus Cristo, mas referente a outras coisas, nem sempre tem o significado de primeira coisa criada. Sim. Ou aquilo que vem primeiro. Então, é um equívoco nosso aplicarmos... É primeiro não em tempo, necessariamente. Exatamente. É primeiro em honra, em glória, isso. em supremacia. Então, acho que esse foi o erro aí de Ario. Depois nós temos o monofisismo, que vai falar que Jesus é divino, mas não é humano. Jesus possui apenas a natureza divina. A natureza humana foi virtualmente absorvida por sua divindade em sua encarnação, deixando apenas um revestimento de humanidade. É o mesmo problema que a gente já viu da casca, né? Fala que o Espírito Divino veio, engoliu, assim, absorveu né, a alma humana de Jesus. E aqui, né, que os credos vão tentar ser bem claros, que as naturezas de Jesus, elas não podem ser separadas, mas elas não podem ser confundidas. Então, ele é eternamente o Deus homem, só que não há mistura entre as coisas, que está tentando negar essa heresia. E por último, lá no século V, surge o nestorianismo, do apóstolo Nestório, que vai falar que Jesus é divino e humano, mas separar, entendeu? Ele fala que tem uma separação tão brusca entre a divindade e a humanidade de Jesus, que vai acabar negando. Então, mas tem umas outras heresias, umas heresias um pouco mais modernas. Por exemplo, algumas pessoas negam o nascimento virginal. Por que é um problema negar o nascimento virginal? No Isaías não fala uma moça, o termo lá no original pode significar só moça. Por que você acha que é uma heresia, Daniel? É porque isso tira o milagre do nascimento de Jesus Cristo.
né? Cristo, é interessante, inclusive, ali em Mateus capítulo 1, eu vi uma pregação domingo sobre isso. O pastor Tiago Guerra destacou que ali em Mateus 1, você tem toda a cronologia, né? Tal pessoa é filho de tal pai, que também é filho de tal pai. Aí chega na Maria, que é mãe de Jesus. E aí fica aberta a pergunta, mas quem é o pai? Porque você acabou de trabalhar toda uma linhagem, pai e filho, pai e filho, pai e filho, aí você chega em Maria, que é mãe. Quem é o pai? E aí os próximos versículos, então, vai destacar que o Espírito Santo é que causou a gravidez na Maria. O nascimento virginal é tão importante que, primeiro, Isaías fala que é um sinal, certo? Um sinal para a linhagem de Davi. Porque se eles não prestassem atenção a esse sinal, ia ser ruim para a linhagem de Davi, mas também traz esperança esse sinal. Agora, que sinal é uma mulher de um filho? Nenhum. Isso não é um sinal. Ele só faz sentido, né, Deus anunciar isso como um sinal, se de fato há algo miraculoso acontecendo. Mas tem outros problemas teológicos, conforme você falou. Se a gente nega, né, e aqui o Dustin Bend no Twitter, ele falou que se você nega o nascimento virginal, você vai primeiro falar que a escritura é falsa e não confiável, porque Mateus claramente interpreta assim, certo? Os evangelistas interpretam assim. Você vai falar que Jesus não cumpre as profecias do Antigo Testamento, que Isaías aparece apontar. Jesus vai ser só um bastardo, certo? Se ele realmente, se o Espírito não veio sobre Maria e ela concebeu, então basicamente ela teve relações sexuais fora do casamento, antes do casamento, e José estava certo da preocupação, né? Então Maria basicamente prostituiu e Jesus é isso, filho de uma prostituta. Ele não vai ser mais Deus homem, porque ele é só né, filho de Maria com outro cara. Seria então um homem qualquer possuído por Deus, aí entra em uma das heresias que acabamos de ver. Ele vai possuir o pecado original, que isso é uma coisa que a igreja quis tanto guardar, certo? Jesus é imaculado, ele não tem pecado. E para isso ele precisava ser concebido de uma forma diferente do que eu, você e todos da linhagem de Adão são, certo? Porque nós recebemos o pecado e a condenação de Adão. Se Jesus nascesse assim, ele também seria pecador e não serviria como oferta imaculada diante de Deus. E é por isso que o nascimento virginal, através do Espírito Santo, é tão importante. Porque é o meio onde nós temos a divindade e a humanidade numa só pessoa, Jesus Cristo. Então, negar o nascimento virginal pode parecer que é uma coisinha pouca, não, é só uma palavra que foi usada lá para moça, mas você acaba negando tantas outras coisas por causa disso, que negando um sinal, você acaba negando o próprio evangelho. Qual o ponto aqui, Vinícius? Não é que nós estamos tentando explicar o milagre do nascimento do Senhor Jesus Cristo, ou a obra sobrenatural que vemos não só no nascimento, mas ao longo do ministério do Senhor Jesus aqui nessa terra. Não é que estamos tentando explicar isso como se a gente entendesse essa maravilha, mas a questão é que tem certos aspectos da grandeza de Deus que nós simplesmente não podemos compreender. Temos que confiar. Sim. Temos que colocar nossa fé naquilo, apesar de não compreender como é essa grandeza, essa obra milagrosa. Quando a gente tenta, né, sujeitar a infinitude de Deus, nossa mente finita, você provavelmente vai, e quer tirar todo o mistério, você provavelmente vai cair em alguma heresia. Um bom lugar para vocês estudarem é o Credo da Calcedônia, que foi quando eles tentaram resumir tudo que a igreja batalhou naqueles primeiros séculos para confessar sobre Jesus Cristo, né? E ele fala basicamente o seguinte: fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, é um só Filho de Deus, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, ou seja, lembra, então, ele é perfeitamente Deus e ele é perfeitamente homem, tendo tanto corpo e alma humana, e eles vão falar isso. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e corpo, você está vendo que ele está negando aquelas heresias, ou seja, a humanidade de Jesus não é só corpórea, nem só almático, senão seria desencarnado, mas corpo e alma humano. Consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Isso é muito interessante, porque o que fala,
natureza humana e divina significa que ele tem a mesma substância, e aqui esse termo ele é misterioso, o que é substância de Deus, mas ele é da mesma essência de Deus e da mesma essência nossa. Em tudo semelhante a nós, ou seja, Jesus é plenamente homem, exceto o pecado, né? Jesus não tem o pecado original, nem nunca pecou, gerado segundo a divindade pelo Pai antes de todos os séculos, e nesses últimos dias segundo a humanidade por nós, né? E a própria relação pai e filho, que Jesus veio revelar mais plenamente, mostra que o filho procede do pai. Só que aqui Ario errou, pensando que procedia no tempo, mas procede, eles falam, eternamente. E como isso se dá, como a gente pode entender isso? A gente não pode. A gente entende que Deus se revelou assim. Eles continuam. E para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, que é um termo que muito evangélico não entende, né? Que é o Theotokos. E não é um termo errado falar que Maria é Mãe de Deus. Quando os pais da igreja usaram Mãe de Deus, não está falando que... Então quer dizer que Deus teve início, Vinícius. É isso, ele teve início. Não é Alguém isso. veio antes de Deus. É isso, Vinícius, que você está falando aqui? Não no é nosso isso. VCast? Nem que todos os pais da igreja falaram. Okay. Eles não eram burros. Definitivamente não eram burros. E o que eles estão falando é que o ser gerado no útero de Maria era Deus e homem. Não virou Deus. Certo? Porque uma das heresias, quando Jesus nasceu, o Espírito veio e agora ele é um ser divino. Não. No útero de Maria está o próprio Deus homem, Jesus Cristo. É isso que eles queriam parar. E Maria é a sua mãe. E Maria é a mãe, claro, concebendo, né, o Deus homem dentro do útero dela. Ele continua. Um e só mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, e olha os termos agora, percebe como se refere a todas as heresias. Inconfundíveis, você não vai confundir. Imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. Ou seja, essas coisas não se misturam e nem se separam. A gente pode distinguir, mas a gente não pode separar. E Jesus nunca vai deixar de ser Deus homem. Isso é uma boa notícia. Amém. Jesus nunca vai deixar de ser nosso representante. Amém. É a segurança da nossa salvação, né, Vinícius? Se Jesus fala, pronto, já fiz meu trabalho aqui, agora eu vou virar só Deus. A gente não tem mais mediador, certo? Daí eles continuam, está acabando. A distinção de natureza de modo algum é anulada pela união. Antes é preservada a propriedade de cada natureza, concorrendo para formar uma só pessoa em uma subsistência. Ou seja, essa distinção que tem na natureza humana, ela não nega a união que existe na pessoa do Filho, dessas naturezas, e cada natureza tem a sua propriedade preservada, certo? A natureza divina não se tornou mortal, certo? No sentido de agora Deus pode pecar, Deus pode morrer. Não separada nem dividida em duas pessoas, é uma só pessoa, e aqui que é o mistério, certo? Mas um só e o mesmo Filho, o unigênito, Verbo de Deus, Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas desde o princípio acerca dele testemunharam, e o mesmo Senhor Jesus nos ensinou, e o credo dos santos pais nos transmitiu. É isso que o credo de Calcedônio tentou resumir de toda aquela bagunça inicial, onde diversos pais da igreja, diversos bispos, pastores, tão valentemente lutaram pela fé. É uma coisa que a gente não pode tratar com leveza, porque aqui a gente está no coração do cristianismo. Negar Jesus Cristo, que é plenamente Deus, plenamente homem, é destruir todo o alicerce sobre o qual a salvação está alicerçada. Quando falamos, então, Feliz Natal, tem um significado, uma profundeza de significado, né, Vinícius? Porque você está se referindo a um milagre que Deus operou, onde o próprio Deus vem para essa terra, ele se humilha para andar entre nós, ele morre na cruz, ele é ressuscitado para nos anunciar as boas novas do Evangelho. É isso aí. Então, Feliz Navidade. Merry Christmas. Fala Merry Christmas. Merry Christmas. Feliz Natal. Japonês agora. Eu não sei essas coisas, Vini.